Tá no ar. Ok. Boa noite, todas e todas. Nesta noite, o Sim de Saúde abre essa sala virtual para poder estar apresentando o termo de compromisso do Sim de Saúde. Essa live ela vai estar falando um pouco sobre a eleição municipal 2020 e iremos também abordar assuntos pertinentes à defesa à saúde e à democracia. E para esta noite, juntos para debatermos que saúde queremos para 2021, dentro do termo de compromisso do Sim Saúde, queremos receber a nossa secretária-geral do Sim Saúde, a Flaviana, desejando uma boa noite. Boa noite, Erivânio. Boa noite a todos que participam conosco desta importante live. Boa noite, Flaviana. E também queremos dar uma boa noite para o nosso presidente do Sim de Saúde, Ricardo Manzes. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, Flaviana, Alves, aos demais que estamos acompanhando aqui, né? Saúde, então, que a gente vem promovendo, né, exatamente para levar informações importantes para a categoria e para a própria sociedade, né? Ainda mais um tema como esse que relaciona a questão do Sistema Único de Saúde e as eleições municipais de 2020. Só deixar aqui, Ervânio, saúde, manifestar nossa solidariedade à família do João Martins Oliveira, carinhosamente conhecido pelo Júnior, né, que é um trabalhador da saúde do Laboratório Central, do Cais do Mundo, que infelizmente faleceu acometido pela Covid-19. O irmão dele também, que era trabalhador de saúde lá da Suvisa, o Javier Martins, também pela Covid-19. Sempre tiveram um papel importante, desempenharam suas atribuições com dignidade em atendimento à população, mas que, infelizmente, não resistiram, né, à doença da Covid-19 e perdemos esses dois companheiros, Júnior, do LACEN, e, em maio, o Javier. Entre outros trabalhadores da saúde também, que, infelizmente, também faleceram, né, nessa luta. Ok, Ricardo. Já concluí, não sei se você está me escutando. Ok, escutando sim. Fica, né, Ricardo, a nossa solidariedade aos familiares do Júnior, né, e os mais de 150 mil brasileiros e brasileiras que foram vitimadas, né, ceifadas com essa Covid-19. E para o trabalho de hoje, nós estamos estruturando os nossos trabalhos em fazer uma introdução, um diagnóstico e apresentar algumas propostas de lutas dentro desse termo do compromisso, né? E eu vou estar começando fazendo uma breve introdução do trabalho de hoje, logo em seguida passando para o nosso presidente Ricardo Manzes, que logo em seguida a Flaviana vai estar nos apresentando este termo de compromisso e podendo fazer os outros comentários, né, dentro da interação deste trabalho e junto também que dão boa noite aos nossos ouvintes que está no Facebook e também no YouTube, né? Que aí nós vamos estar pegando umas 3 participações
do Facebook para a gente poder trazer para a live, para poder fazer interações. E aquelas outras que nós não conseguimos responder aqui dentro da apresentação ao vivo, nós iremos também estar acompanhando para poder dar a resposta esperada das informações que nós iremos precisar para poder fazer a construção desse termo de compromisso como uma ferramenta de luta do nosso sistema de saúde. E, para começar, eu gostaria de, antes de falar do termos, nós precisamos conversar sobre essa conjuntura da saúde, né? Dentro do cenário social, político, econômico, né? E o tributário brasileiro, né? E nessa introdução, eu quero fazer assim, a menção da importância desse voto consciente para reverter o diagnóstico da saúde brasileira, né? E o termo de compromisso de saúde para elencarmos as propostas e as bandeiras em defesa da saúde e da democracia. Mas, antes de entrar diretamente na introdução, eu gostaria de fazer com você, ouvinte, a analogia do seu voto com a aliança. Se o seu candidato não tem disposição de fazer com você uma aliança de compromisso, seja um eleitor e uma eleitora consciente. Faz uma aliança de compromisso com quem quer honrar sua cidadania por 4 anos. O seu voto pode vir ser esta aliança. O termo de compromisso que iremos apresentar envolve a pauta dos trabalhadores da saúde e a defesa da política pública brasileira em saúde. E falando em saúde, isso tem tudo a ver com o SUS. E de uma forma bem breve, e porque o Ricardo vai estar aprofundando mais, falando sobre essa questão desse diagnóstico da saúde, das lutas que precisamos elencar, eu gostaria de falar um pouco do SUS, que é a Lei 8.080, que é a lei orgânica desse sistema, né? Que ela nasce em setembro, 19 de setembro de 1990. Mas antes de falar do SUS, é importante que antes do SUS existia um outro sistema de saúde e que entre o INAMPS, que é o antigo, que era o INAMPS, e que entre o INAMPS e o SUS é importante nós trazermos para dar uma introdução ao movimento sanitário. O movimento sanitário, ele foi um movimento que foi a bandeira de luta que nós devemos dar continuidade dela para essa década e desse século XXI. Porque o movimento sanitário ele conseguiu chegar até a 8ª conferência. O movimento sanitário começou mais ou menos no ano de 1970 e ele conseguiu chegar até a 8ª conferência em 1986, conseguindo ouvir todas aquelas pessoas que estavam fora do alcance de promover saúde, de fazer saúde. Dentro da 8ª conferência foi possível fazer essa inclusão. E, ao mesmo tempo, a 8ª conferência ela contribuiu muito para a nossa Constituição de 88, onde a saúde conseguiu um capítulo, o capítulo da saúde, com o que permitiu essa lei orgânica que nós chegávamos no SUS. Por que é importante a gente sempre resgatar o marco histórico da saúde? Porque foi dentro do SUS que conseguiu incluir mais da metade da população brasileira. Se nós formos observarmos, que é importante também nós colocarmos a importância do SUS, né, dentro dessa primeira calamidade de saúde pública, dentro do Covid. Porque a gente observa que mesmo esse sistema que nasce vindo desse movimento sanitário, da 8ª conferência, que nasce dentro da Constituição Cidadã, mesmo ele sendo surrupiado, mesmo ele sofrendo muitos ataques de desmonte, porque ele nasce no início da
da financiarização do orçamento público nacional. Com isso, os próprios princípios do SUS, a estrutura do SUS, ela já começa a sofrer retração orçamentária da esfera federal e a prioridade dando a participação do setor privado, que mais lá na frente, quando o Ricardo fizer o diagnóstico, ele vai poder aprofundar um pouco disso. Então, é muito importante a gente saber que o SUS, se nós pegarmos desde 1990 até agora, na atual conjuntura, nesse momento que nós estamos conversando, a gente vai observar, nós podemos observar que o SUS ele dá conta, né? E ele está conseguindo sustentar, dar um suporte ao enfrentamento da Covid, mesmo com toda essa situação de desvios, de princípios, desvios de verbas e outras coisas mais, mas é importante observar que é dentro do Sistema Único que isso se amplia, essa cobertura de atenção à saúde, da atenção psicossocial. A gente observa o serviço do SAMU, como é importante hoje dentro de um sistema único de saúde universal e num país continental que é o Brasil, né, com essa extensão territorial que ele tem, e considerando que o SUS, quando ele dá a continuidade, ele não podemos nem pensar em questão da continuidade, porque ele faz muito mais, o SUS faz muito mais do que o INAMPS, porque o INAMPS, antes ele só dava cobertura, a assistência médica àquelas pessoas que tinham a carteira assinada. E se nós formos pegar o histórico da carteira assinada, a CLT de 1943, a gente não tem como não ir na abolição da escravatura, porque da abolição da escravatura que se observa, aconteceu a abolição de 13 de maio de 1888, mas só que a oportunidade de ter uma carteira assinada não foram aqueles que eram escravizados, foram os colonos que vieram para o Brasil que teve a oportunidade de ter a carteira assinada. Então, se vincular a assistência do INAMPS da época com a carteira assinada, a gente observa que este grupo ficou fora. Poderíamos ficar um pouco mais falando sobre a parte da saúde, da introdução de tudo isso que aconteceu. Mas precisamos andar um pouco. E, dessa forma, de posse das informações que devem ser observadas e refletidas para todos, o Sindsaúde, que redigiu já um termo de compromisso e que tem sido solicitado aos candidatos nas eleições municipais de 2020, os diversos temas de uma campanha, precisamos estar atentos. Como as noções sobre planejamento, propaganda, financiamento, estrutura de campanha, tudo aquilo que envolve as eleições, para a gente produzir esta live, nós também contamos com o apoio da cartilha do DIAP, e que nós vamos também estar compartilhando ela também durante esta live. Então, é importante ter essa análise crítica, né, das notícias que circulam na internet, a cobertura da imprensa, o discurso dos candidatos, né, e suas motivações para concorrer às eleições. Dentro de outros aspectos, como formar e evitar a influência das fake news, notícias falsas, amplamente vinculadas nas redes sociais. E é importante também, nesse momento, o que essa live ela quer proporcionar é a questão, dentro das eleições municipais, a importância, né, de nós podermos não só perguntarmos, mas defendermos a saúde que nós queremos para 2021. E conhecer quem financia a campanha do seu candidato, qual é a estrutura que ele dispõe, quais serão as atribuições que eles deverão cumprir ou assumir o mandato, e saber que a legislação prevê sobre fraudes, quocientes eleitorais, qual partido ele pertence, quais são as linhas de conteúdos ideológicos deste partido, o título do seu candidato, né, a título do seu candidato, né, não poder realizar porque o seu partido político ele não permitirá. Então, muitas das vezes,
nós temos que tomar muito cuidado que a vontade e a promessa do seu candidato pode talvez não corresponder o que o partido político irá permitir. Então, é muito importante o trabalhar o termo de compromisso que o Síndico de Saúde quer ajudar a base ser assessorada através deste termo, nesse sentido. E acreditando que a análise conjuntura ela contribuirá para as boas escolhas dos candidatos, para o pleito municipal, prefeitos e vereadores. O voto consciente é essencial para rejeitar aqueles candidatos onde a sua base partidária e ideológica não dão espaço ao amparo dos serviços públicos e essenciais, e nem resguardar os princípios constitucionais da nossa Carta Magna. Orientar, formalizar a classe trabalhadora e resgatar a consciência para o momento do consciente, o voto do Síndico de Saúde, faz uma síntese de considerações e reflexões que o servidor público e o trabalhador e trabalhadoras e a população precisam ter no momento do voto e nas eleições de 2020. Nós iremos também, nesta noite, estar compartilhando com você os links que você vai poder estar acessando, que o Síndico de Saúde já está trabalhando essa campanha de conscientização. No momento do voto, é tão importante que permitirá ao eleitor perceber quem são aqueles candidatos espertalhões, que se coloca quanto discursa como candidato do povo, com 1001 promessas e discursos que agradam a maioria religiosas sob o nome da família conservadora. Saber identificar esse perfil no candidato é fundamental, tendo em vista a quantidade de escândalos laranjas e de cuecas, né, e crises políticas que vivemos. O eleitor consciente votará em candidatos que realmente têm histórico de compromisso e de luta em suas bases sociais e partidárias. O eleitor consciente sabe o valor do seu voto, tem orgulho no exercício da cidadania e compreende que o voto nulo ou branco não contribui para a mudança que deve ser qualitativa para o povo brasileiro. Saber identificar e diferenciar notícias e propagandas das informações falsas, jamais compartilhar informações sem antes observar que é as fontes e se as fontes são idôneas e confiáveis. É nesse projeto que o Síndico de Saúde está acreditando em que ele seja assertivos para que nós possamos ter saúde e democracia. Compreender que não importa o número de seguidores, e sim de conteúdos e total de informações sobre a atuação na comunidade e na política e no candidato. As pessoas vivem na cidade e são elas que enfrentam cotidianos e os problemas com o transporte urbano, acessibilidade, alimentação, né, o abastecimento, tarifas de água e energia. Ausências de escolas, creches, unidades de saúde, com propósito com profissionais em dimensões necessárias e em condições dignas de oferta à força de trabalho, na forma esperada e desejada. Por isso, né, as eleições municipais, elas são tão importantes que ocupar o cargo de prefeito e de vereador irá melhorar ou piorar a sua condição de vida no seu município que você mora ou trabalha no seu dia a dia. E para mim poder concluir a minha fala dentro dessa parte, eu gostaria de estar compartilhando o artigo 3 e o parágrafo único dessa Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que é ela que fala, e eu gosto muito deste artigo, porque ela nos mostra que saúde, ela não é só ausência de doença, ela tem os seus fatores determinantes e tem seus condicionantes, né? E, entre outros, é a alimentação, que é uma coisa triste da gente observar a fome voltando para o Brasil, né? A questão da moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressa a organização social e econômica do país. O parágrafo único desse artigo
3 da Lei 8.080, diz assim: respeito também à saúde e às ações que, por força do disposto do artigo anterior, se destina a garantir às pessoas, à coletividade, condições de bem-estar físico, mental e social. Bom, me desculpa se eu tiver ter falado muito, mas eu quero agora estar passando para o nosso presidente Ricardo Manz. Ele vai estar dando a continuidade. Eu quero chamar o nosso presidente para ele poder falar do diagnóstico da saúde e o termo de compromisso do Sim de Saúde dentro da campanha do voto consciente do Sim de Saúde. E, ao mesmo tempo, desse discurso que nós vamos estar trabalhando, dentro das propostas que nós vamos estar trabalhando, acredito que é uma contribuição para a construção de um projeto popular para a saúde coletiva brasileira. Então, com muita alegria com você, Ricardo, para dar continuidade desse debate, e com você. Obrigado, Erivânio. Queria só testar se o meu áudio normalizou, porque estava com oscilação aqui da internet. Então, eu acho que o Sim de Saúde, os seus 31 anos de história, né, que surgiu com a redemocratização do país, sempre teve um papel muito importante, não só na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, mas também pela defesa desse Sistema Único de Saúde, que nós consideramos a maior política de inclusão social do mundo, né? Além das demais políticas públicas que são importantes para a sociedade: trabalho, renda, educação, moradia, emprego, assim por diante. Então, o Sim de Saúde é um sindicato que não mede esforços para defender a classe trabalhadora, especialmente os trabalhadores e trabalhadoras da saúde. E é lógico que a questão das eleições municipais nos traz uma responsabilidade de discutir essa pauta com a categoria. Até porque nós estamos vivenciando, infelizmente, no nosso país, uma grave crise, não só sanitária, pela pandemia da Covid-19, principalmente em virtude da incompetência desse governo federal e saber conduzir, né, o enfrentamento a essa pandemia, mas também uma graves crises econômicas, políticas e sociais, né? Isso tem reflexo direto nas nossas vidas, de todos nós. Por isso que nós temos essa responsabilidade de estar trazendo essa pauta aqui, discutindo e, obviamente, apresentando para os candidatos, para os prefeitáveis, principalmente, aquilo que nós entendemos serem fundamentais, né, para que o Sistema Único de Saúde, desde o seu nível local, possa funcionar e atender dignamente a sociedade. A Flaviana, que é a nossa secretária-geral, daqui a pouco vai estar apresentando esse termo de compromisso, para que nós possamos buscar com os candidatos a prefeituras, né, do interior e aqui de Goiânia, um compromisso público, né, em relação a essas pautas que nós defendemos, que é o fortalecimento do SUS, o controle social, a dignidade aos trabalhadores, em especial aos trabalhadores da saúde. E é importante lembrar que, quando nós discutimos eleições municipais, que foi muito bem ilustrado pelo companheiro Erivânio, a gente não só tem que preocupar e fazer um estudo, né, do histórico de cada candidato a vereador ou a vereadora, saber como é que ele se comportou, como se comporta, qual que é a defesa dele em relação a essas pautas que nós entendemos são importantes para a sociedade, são pautas de inclusão social, né, mas também fazer uma avaliação da orientação das bancadas partidárias da tramitação de matérias que têm reflexo direto aos trabalhadores na sociedade. Por que eu estou colocando isso? Porque, se nós pegarmos recentemente, principalmente a partir de 2016, várias leis foram aprovadas, tanto no Congresso Nacional, na Câmara Federal e no Senado, nas Assembleias Legislativas e também nas Câmaras dos Pais, leis que estão retirando direitos dos trabalhadores, direitos sociais da população, né, e, obviamente, dentro desses trabalhadores, direitos, né, de nós que somos da saúde, né? Eu gostaria de iniciar, por exemplo, citando como exemplo a Emenda Constitucional 95 de 2016, que nós conhecemos como PEC da Morte, que foi um projeto que tramitou em 2016, de autoria do governo Temer, e que, infelizmente, a Emenda Constitucional 95, que acabou sendo aprovada, ela prevê, né, o congelamento por 20 anos de investimentos, né, no setor público.
em especial na saúde e educação. Eu peguei um dado recente, né, do DIAP, que só nos últimos 2 anos, Erivan, com a aprovação da emenda constitucional 95, o Sistema Único de Saúde perdeu mais de 22 bilhões de reais. Então, são recursos que poderiam estar sendo exatamente investidos, né, no Sistema Único de Saúde para qualificar o atendimento da população, para dar garantia de medidas protetivas aos trabalhadores, mas que, infelizmente, com a aprovação dessa emenda constitucional 95, ela retirou, né, mais de 22 bilhões de reais nos últimos 2 anos. Né? E é fundamental a gente dizer como é que se comportou as bancadas partidárias, porque, por exemplo, no Senado, quando da aprovação da emenda constitucional 95, 53 senadores votaram favorável à emenda constitucional 95 e apenas 16 senadores que votaram a favor do povo brasileiro, ou seja, contra a emenda constitucional 95. E, na época, todos os senadores aqui do Estado de Goiás votaram, né, pela aprovação da emenda constitucional 95. Então, são informações importantes que a sociedade tem que se apropriar, né, principalmente a classe trabalhadora, para entender. Uma coisa é o discurso bonitinho, né, na mídia, né, que defende a saúde, a educação, entre outras políticas públicas, mas, na prática, na hora de debater, discutir e votar junto com o povo brasileiro, né, votou contra o povo brasileiro, como foi a questão da emenda constitucional 95. Somente 3 partidos votaram contrário à emenda constitucional 95. O Partido dos Trabalhadores, o PSOL e o PCdoB, à época. Então, é fundamental que a gente faça essa leitura, né, de como se comportam as bancadas partidárias nas matérias que retiram direitos sociais e trabalhistas, entre outros. Nessa análise, então, de contextualização em relação ao Sistema Único de Saúde, além dessa emenda constitucional 95, acho que é importante a gente resgatar a questão dos royalties do pré-sal. O pré-sal, que foi aprovada a lei em 2015, tinha como prioridade ou determinação prioritária que todos os royalties do pré-sal seriam destinados exclusivamente à educação e à saúde, 75% para a educação e 25% para a saúde. Né? O Fundo Social do pré-sal, eu fiz um estudo aqui, de 2015 a 2019, arrecadou 48,7 bilhões de reais. E agora, né, como esses royalties pré-sal foram privatizados, né, foram entregues ao capital estrangeiro petrolífero, esses recursos não serão mais destinados à saúde e educação. O próprio Ministério da Economia, no ano passado, fez uma estimativa, Flaviana e Erivânia, e os demais que estão nos acompanhando, que nos próximos 20 anos, a perda em relação a esse recurso para a saúde e educação é em torno de 242 bilhões de reais. Ora, então está claro que existe toda uma articulação nacional, conduzida pelo governo anterior tempo, com o governo atual, né, de desmonte das políticas públicas, entre elas do próprio Sistema Único de Saúde, que foi essa política consagrada na Constituição Federal, muito bem lembrado pelo Erivânia, defendida pelo povo brasileiro, que nós conseguimos, né, assegurar na Constituição Federal, que hoje é responsável, né, pelo atendimento de todo e qualquer cidadão brasileiro, mas principalmente para aqueles cidadãos que são mais vulneráveis socialmente, que dependem, de fato, exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Um outro projeto para mostrar, ou para exemplificar, né, o que está em curso no nosso país, é o projeto de lei da desvinculação orçamentária do SUS, que é de autoria do atual ministro Paulo Guedes. O que esse projeto prevê, caso seja aprovado no Congresso Nacional? Que aquela emenda constitucional que nós tínhamos, que temos, aliás, ainda, que prevê que os municípios devem investir, no mínimo, 15% na saúde e os estados 12% na saúde, caso seja aprovado esse projeto de lei de desvinculação orçamentária do SUS, significa que ficará a critério do gestor, né, do prefeito ou do governador, a aplicação de recursos à saúde, que poderá ser muito menos que os 15% que hoje tem que ser aplicado e os 12%. Então, é lógico que esse projeto ele não está sendo proposto no Congresso Nacional para aumentar recursos para a saúde, que é o que nós precisamos. Até porque nós entendemos que a saúde pública é subfinanciada. Tem outros problemas, mas tem um problema sério de subfinanciamento. É exatamente para diminuir recursos, né, para a saúde pública e, consequentemente, privatizando aos poucos esse sistema que nós temos que defender, porque ele é público, ele é universal, ele é muito importante para a sociedade. Outro exemplo recente, que eu posso começar a pegar no nível federal para chegar
como é que é essa orquestração que há entre os entes da União, Estados e municípios, né? A própria a revisão, né, a alteração da Política Nacional de Atenção Básica, PNAB, foi feita em 2017, né, em que retirou, inclusive, né, os critérios da equipe dos agentes militares de saúde, por exemplo, nas estratégias da saúde da família. Tudo para poder o quê? Ter menos recursos para a atenção primária, para a atenção básica. Então, é importante a gente estar sempre colocando essas situações que demonstram que nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, precisamos, de fato, disputar os espaços institucionais, como, por exemplo, as eleições municipais para a Câmara de Vereadores, para o Poder Executivo, mas precisamos também dialogar com os próprios trabalhadores e a sociedade, que é necessário a gente discutir que as pessoas que irão nos representar na Casa Legislativa, no Poder Executivo, são pessoas que têm a compreensão ideológica, né, o comprometimento da defesa das políticas públicas, inclusive do próprio Sistema Único de Saúde, né? Outros exemplos que eu vou citar aqui que têm reflexo direto na vida do trabalhador, inclusive do servidor público. A reforma da Previdência. Todos nós acompanhamos que, quando foi proposto pelo atual governo a reforma da Previdência, com a falácia que, se não fosse aprovada, o Brasil quebraria, né? Que é uma das maiores mentiras que nós escutamos até hoje, né? Essa reforma da Previdência foi aprovada no Congresso Nacional e no Senado, com a ampla maioria dos votos favoráveis pelos deputados federais e senadores. E olha só, sem uma discussão com a sociedade. Aliás, utilizando recursos públicos para pagar as grandes corporações midiáticas para vender a ilusão para a sociedade que a reforma da Previdência era necessária. Eu peguei como exemplo aqui na reforma da Previdência, na Câmara Federal, Erivan, 379 votos favoráveis e apenas 131 votos contrários, né? Praticamente todos os deputados federais aqui de Goiás votaram a favor da reforma da Previdência. Somente um deputado, se não me engano, que foi contrário a essa reforma da Previdência, que, na verdade, é o desmonte da Previdência Pública e da Seguridade Social. Então, não tem como a gente discutir eleições municipais se a gente não olhar para trás e ver como é que se comportam essas bancadas partidárias, né? Esses deputados federais, deputados estaduais, que, obviamente, apoiam determinados candidatos a vereador. Nós temos que trazer essa discussão, né, na pauta do Dia dos Trabalhadores. A reforma da Previdência foi aprovada no Congresso Nacional, a Flaviana acompanhou muito bem isso, teve repercussão direta nos estados e municípios. Aqui no estado, né, Flaviana, nós tivemos a aprovação em dezembro do ano passado, apesar de toda a mobilização do Sim de Saúde, do Sinteg, das demais entidades sindicais, mostrando que o projeto encaminhado, né, pelo governador atual, ele era extremamente prejudicial, né, aos servidores, né, à previdência própria dos servidores, né, mas infelizmente foi aprovado. E como resultado, teve uma questão que nós entendemos que é extremamente ilegal, mas também extremamente imoral, que foi a aprovação da alíquota, que é a maior alíquota do país, 14,25%, que está sendo aplicada a todos os aposentados e aposentadas que ganham acima de um salário mínimo. Não foi nem escalonada, né? Foi a aplicação direta desses 14,25%, que é a maior alíquota do país, aos aposentados. E quem foi que votaram esse projeto de lei? Exatamente os deputados estaduais, que estão muito desses apoiando candidatos a vereadores do município. Então, nós precisamos entender como é que se comportou cada um desses deputados, que, obviamente, representa determinadas regiões aqui do estado de Goiás, né, para que nós possamos discutir com os trabalhadores e não aceitar que candidatos apoiados por esses deputados estaduais e federais, que têm retirado direitos dos trabalhadores, sejam eleitos, né, nessas eleições municipais de 2020. Então, é fundamental que a gente tenha essa compreensão, né? A terceirização da saúde, que foi outra matéria aprovada no Congresso Nacional, a questão da reforma trabalhista também, com a participação ampla de votos favoráveis dos deputados federais aqui de Goiás. Essa reforma trabalhista também foi ventilada como a salvação do país, né? Hoje está mostrando que nós temos mais de 14 milhões de desempregados no país, além dos trabalhadores do mercado informal, além de desalentados, aumentou excessivamente os moradores em situação de rua. Então, nós temos que fazer uma reflexão, né? Ir para o debate, discutir junto com a família, discutir no local de trabalho,
discutir com a sociedade que precisamos, né, eleger pessoas que, de fato, estão comprometidas com políticas de inclusão social, econômica e assim por diante. Então, é importante a gente fazer essa referência, né, dessas situações que nós estamos vivenciando para chegarmos, obviamente, no momento atual que nós estamos vivendo aqui no estado de Goiás e no município de Goiânia. O estado de Goiás, a Flaviana conduziu de forma brilhante o Cinto Saúde nas últimas do gestão, que fez um enfrentamento enorme, né, em relação à conduta do governo do estado de Goiás, que foi a retirada de direitos dos trabalhadores da saúde, dos demais servidores públicos, mas da saúde, além do calote, né, hoje é completo quase 10, hoje já são 10 databases, que é um direito constitucional da reposição inflacionária, reduziu os índices de saúde, reduziu a produtividade, reduziu a titularidade. Estudos do DIEESE que nós fizemos aponta por mais de 100% de prejuízo aos trabalhadores da saúde. Então, nós precisamos que quem esteja comprometido com a classe trabalhadora de fato tenha um compromisso e a coragem de fazer a luta, seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia Legislativa e assim por diante. E aqui no município de Goiânia, né, nós estamos vivendo esse ano a pior gestão municipal da saúde nos últimos tempos, ou que sempre existiu aqui em Goiânia. Uma gestão que não tem uma relação democrática com os trabalhadores e trabalhadoras, com as entidades sindicais que representam os trabalhadores. Os trabalhadores estão adoecendo fisicamente e mentalmente, em virtude dessa relação opressora da Secretaria de Saúde, dessa relação que sem planejamento tem aumentado e muito a demanda aos trabalhadores, sobrecarregando, nos locais de trabalho, as péssimas condições de trabalho. Então, é muito fácil, as pessoas agora ventilar um discurso na campanha eleitoral que defende a saúde, que defende a educação, que defende aquilo lá, mas, na prática, nunca estiveram presentes na luta em defesa da saúde pública, nunca se colocaram com coragem para fazer o enfrentamento, não tem histórico de defesa, e, por isso, é importante a gente fazer essa reflexão, desse momento fundamental que são as eleições municipais. Você tem como exemplo Goiânia, Sei que outros exemplos negativos também acontecem no interior. Então, é isso, é o cenário que nós estamos vivendo, é um cenário de desmonte das políticas públicas, do sistema de saúde e de outros. Temos agora, isso é fundamental que o servidor entenda, um projeto que está tramitando no Congresso Nacional, que é a reforma administrativa. A reforma administrativa, ela afeta, sim, todos os servidores da atualidade e os futuros servidores. Ela propõe o desmonte do serviço público, porque ela substitui gradativamente os servidores efetivos, que são aqueles que passam em concurso público, assumem a responsabilidade de atender dignamente a população e fiscalizar o Estado. Nós não somos marionete de nenhum político, Nós somos exatamente concursados efetivos para fiscalizar o Estado e garantir que o Estado tenha as melhores formas de atendimento à população. O que se propõe a reforma administrativa é ao contrário, é acabar com o concurso público, fazendo que os futuros servidores sejam indicações políticas eleitoreiras. Isso significa o aumento da corrupção. Então, nós não podemos permitir que a reforma administrativa, que é outra mentira do governo federal, que está sendo colocada para a sociedade, vai ser importante para a sociedade, mas que, na verdade, ela vem promover não só o ataque aos servidores públicos, seja da União, dos estados e dos municípios, inclusive da atualidade, mas ataque aos serviços públicos. E, por último, só para finalizar aqui, que acho que é importante essa informação, que é a questão da Lei Complementar 173. O Erivânio e a Flaviana acompanhou muito esse debate. Está todo mundo falando que é importante aplaudir os trabalhadores e trabalhadoras da saúde nesse momento de enfrentamento à pandemia da Covid-19, somente os governos fazem isso, mas, na verdade, o que existe é um desrespeito, uma desvalorização desses trabalhadores de saúde. Essa Lei Complementar 173 foi sancionada dia 27 de maio pelo atual presidente da República,
né, quando ela nasceu no Congresso Nacional, como exemplo, os servidores da saúde da União, Estado e Município não estavam fazendo parte desse pacote. Só que o presidente da República, ao sancioná-la, vetou a exclusão da saúde, colocando dentro da Lei Complementar 173, o que significa que, até dezembro de 2021, caso a gente não consiga reverter essa Lei Complementar 173, todos os servidores públicos, incluindo a saúde da União, Estados e Municípios, não poderão ter sequer aumento, né, até dezembro de 2021. Esse é o cenário gravíssimo, né? Eles estão querendo jogar a responsabilidade pela má gestão, né, pelos desvios de recursos públicos, né, sobre os servidores públicos. E isso nós não podemos aceitar. E por isso nós precisamos nos organizar, eleger pessoas comprometidas, né, com o serviço público, com a sociedade, com as políticas públicas e, obviamente, com o Sistema Único de Saúde. Isso aí, Erivan, falar um pouquinho só dessa conjuntura, da importância desse momento das eleições municipais. Eu tenho certeza que a Flaviana vai apresentar aí para nós, né, aquilo que nós entendemos que é fundamental, né, que os candidatos a prefeituras têm esse compromisso público, né, com os servidores da saúde aqui de Goiânia e dos demais municípios aqui do estado de Goiás. Um abraço a todos. Obrigado, Ricardo. Então, Ricardo, é interessante essa parte do diagnóstico que você fez, o resgate que você fez, acreditando que você poderia falar até muito mais sobre a questão do diagnóstico. Você deu uma introdução muito boa, mas eu acredito que você não aprofundou mais aí por causa do nosso tempo, porque também nós sabemos que todos nós somos trabalhadores, neste momento também encontra cansado, então nós não queremos fazer um trabalho aqui que venha cansar mais o trabalhador e a trabalhadora da saúde e aqueles também que não são da saúde, que serão alcançados por essa sala virtual. E para continuar, eu gostaria também de estar acrescentando a importância, Ricardo, Flaviano e os demais que estão nos ouvindo, de nós levarmos a pauta da saúde na defesa como soberania nacional. Quando eu digo isso, eu quero dizer sobre a questão seguinte: o SUS é um modelo anterior ao INAMPS, mas dentro do SUS, eles querem fazer do SUS uma carcaça para colocar dentro do SUS o sistema de cobertura universal, que tem interesses de agências internacionais e agências nacionais. É quando nós fazemos a luta de que saúde não é mercadoria, não é um produto do capital, mas é um direito de cada cidadão. O voto consciente faz eu e você desenvolver a nossa cidadania. E o termo de compromisso do Sindsaúde, ele vai ser uma ferramenta democrática na defesa do SUS e dos trabalhadores. E na continuidade, eu quero chamar agora a nossa secretária-geral do Sindsaúde, depois da fala do presidente do Sindsaúde, para contribuir na fala sobre o diagnóstico da saúde, do que o Ricardo nos trouxe muito bem, de uma forma bem ampla, e ela também vai estar falando do termo de compromisso de forma mais detalhada, já vai entrar já nos 17 termos, dos 17 compromissos que esse termo constitui, né? E também, ao mesmo tempo, vai estar falando também, igual já disse, essa parte bem específica, ela vai aprofundar um pouquinho das propostas e bandeiras da saúde, das lutas que irão ser necessárias ser feitas. Com muita alegria com você, Flaviana, com a palavra aí a nossa secretária-geral. Mais uma vez, né, boa noite, Erivane, Ricardo e a todos que nos ouvem. Então, é um desafio muito grande para nós, trabalhadores e trabalhadoras, a partir de todo esse diagnóstico introdutório que o Erivânio fez, né, e também o diagnóstico atual feito pelo nosso presidente Ricardo Manso. Sabemos que tudo que nós temos hoje, todas as conquistas que nós tivemos nesse país, muito bem lembrado pelo Erivânio, desde a abolição, que teve a abolição, mas não teve o direito, né? Nós vemos nos organizando. Nós já temos aí 100 anos de organização de luta, né? De classe, mais propriamente dita, e no decorrer desses 100 anos de luta,
nós fomos conquistando alguns direitos, né? E chegamos agora a um patamar do século XXI que esses direitos conquistados, às dura pena, com derramamento de sangue, de tantos irmãos e irmãs que já se foram aí na luta, né? Estão num processo muito rápido, como apresentou o Ricardo, no diagnóstico, assim, de 3 anos, um desmonte total, né? Então, mas é preciso que a gente tenha a mesma energia em que disse o Erivânio, do grupo que iniciou a luta em 1970, né? Com a reforma sanitária, né? Porque foram com muita luta, saindo de uma ditadura militar, né? Ainda em período de ditadura militar no país, mas esse grupo se organizou, né? E foi tomando parte da população, das comunidades, dos grupos, das igrejas, nas escolas, em todos os espaços amplos, né? Nas comunidades, nas associações de bairros, defender o direito. Porque nesse período, como bem diz o Erivânio, o direito à saúde era restrito a poucas pessoas. E aí nós fizemos essa conquista muito importante da Lei 880, primeiro na Constituição, né, de 88, e depois da Lei 880, em 1990. E no decorrer de 90 até o ano 2015, nós conquistamos muita coisa boa no SUS. Nós tivemos a política de saúde mental, nós tivemos a política do Mais Médico, nós tivemos o SAMU, nós tivemos política de nutrição e alimentação, nós tivemos política de medicamentos mesmo, né, de alto custo, nós tivemos o fortalecimento da atenção primária, né? Tivemos aí um aprimoramento do atendimento de urgência e emergência. Então, nós tivemos um investimento na política do SUS. Isso graças a um governo democrático, a um governo que cuida do povo, né? E quando, de repente, a gente sai de um governo democrático, sai da democracia, porque nós tivemos um rompimento da democracia no país. Quando, em 2016, a gente rompe com a democracia, com a saída da presidente Dilma, né? Nós tivemos uma avalanche de retirada de direitos. Foi a privatização de áreas importantes, veio a terceirização do serviço de saúde, veio a reforma trabalhista, né, que tudo o Ricardo falou, depois, tudo que o Ricardo já disse, e especialmente afetando a saúde, a emenda constitucional 95. E é preciso a gente compreender que é com luta que nós vamos reverter esse quadro. Não é sem luta. E a luta começa no primeiro momento da gente eleger quem realmente representa os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde. Quem representa realmente a classe trabalhadora, né? Porque o trabalhador e trabalhadora da saúde, ele faz parte de uma classe. Ele não é isolado, né? Existe a classe trabalhadora, que são todos nós, da população, né? A maior parte é classe trabalhadora. Nós sabemos aí que no país 1% acumula-se a riqueza. E 99% vive, né, sem a riqueza acumulada. Então, portanto, gente, o Sim de Saúde vem nessa live, e que é uma série, vai ser uma série de lives que nós vamos fazer até o dia da eleição, para a gente refletir e pensar bem quem votar. Muito bem dito pelo nosso presidente Ricardo. Não dá para você não olhar a história do candidato. O que ele faz na Câmara Federal, o que os partidos fazem na Câmara Federal, o que os partidos fazem no Senado Federal, o que o seu partido está fazendo na Câmara Estadual e o que ele anda fazendo aí nas câmaras municipais. A quem o prefeito apoia? A este governo, este desgoverno nacional, que mal dá conta de tomar conta de uma pandemia no país? Então, vamos ficar atentos. Por isso, o Sim de Saúde convoca cada trabalhador e trabalhadora, e também a você, cidadão e cidadã, que vamos primeiro analisar a vida pregressa desse candidato. Como ele tem agido frente a todo esse desmonte das políticas de saúde e das políticas de Estado. Muito lembrado pelo nosso presidente, Ricardo Mansi, a reforma administrativa. Reforma administrativa não afeta apenas o trabalhador,
vai afetar a política pública, porque sem o poder do Estado não tem política pública. E muito bem disse o Erivânio, é a entrada do capital estrangeiro, é a entrada da iniciativa privada, explorando, né, os nossos serviços públicos, e que poderia muito bem, e que são muito bem executados pelos servidores públicos. E esses servidores e servidores públicos precisam de ser valorizados, ter dignidade. Hoje a gente vive uma situação muito difícil em todos os municípios. Nos falta condições de trabalho, condições de assistência, nos falta uma valorização com um salário digno, né? Não se aplica sequer database, não se aplica piso salarial. Portanto, o Sindsaúde elaborou, né, uma plataforma política, um compromisso que nós temos que trabalhar com o nosso candidato. Como bem diz o Erivânio, qual é a aliança que esse candidato faz comigo e com a saúde, comigo e com a sociedade, com a democracia? Nós precisamos de entender que terceirizar a saúde é romper com os princípios do SUS. É deixar com que a iniciativa privada venha explorar mais do que já se explora. Porque, como diz bem o Erivânio, lá na Constituição já deixou a porta aberta. Depois se modificou a Constituição, permitindo que o capital estrangeiro opere e explore a saúde pública, né? Então, dentro do primeiro termo de compromisso do Sindsaúde, a gente tem que assegurar a não terceirização e a não privatização dos serviços públicos. Por quê? Porque esses tipos de terceirizações e privatizações se tornam a saúde como uma mercadoria. E nós já estamos vivendo isso no estado de Goiás, que são as organizações sociais, a AOS. E nós precisamos de deixar claro, todas as conferências realizadas nas conferências municipais, nas conferências estaduais e com o fechamento da Conferência Nacional de Saúde, foi definido que nós não queremos organizações sociais de saúde tomando conta do nosso sistema público de saúde, não queremos fundações, mas queremos unidade 100% pública, estatal, com concurso público. Portanto, um outro compromisso que nós queremos e vamos fazer, vamos lutar e vamos exigir é que se cumpra a Constituição Federal, que se cumpra os direitos que contém na Lei 141, né? Que é proveniente da Emenda Constitucional 29, que é a aplicação de recursos, os recursos mínimos, que é 15% dos municípios, 12% do Estado, e nós lutamos para que a União aplique, né, o valor de pelo menos 10% da receita corrente bruta, ou seja, 19% da receita corrente líquida, né, fazendo a conversão aí. Então, portanto, nós não podemos deixar desvincular as receitas, né? Precisamos de votar em candidatos que vai ser contrários à desvinculação da receita, porque nós precisamos de cumprir o que a Constituição diz na Emenda Constitucional 29 e na Lei Complementar 141 de 2012. Né? Nós precisamos de garantir o que é a participação democrática da saúde, fortalecer o controle social, sermos agentes de transformação lá no meu município. Eu ser parte desse controle social, eu ser conselheiro local de saúde ou ser um conselheiro municipal, junto com os usuários, trabalhadores e trabalhadoras da saúde, fortalecer o controle social, porque sem controle social não tem política pública. Então, precisamos de ter controle social na saúde, controle social na educação, na assistência social, na segurança pública, em todas as esferas das políticas públicas. Precisamos de fortalecer o controle social, o espaço democrático e participativo. E para a gente poder também fortalecer, nós precisamos de ter espaço democrático dentro das unidades de saúde. Então, o Sindsaúde defende unidade de saúde
com participação social dos trabalhadores. Nós queremos que as unidades de saúde tenham eleições para os seus diretores, como já acontece na educação, eleição para o seu gestor, que tenha a oportunidade, que o servidor público tenha a oportunidade de participar, e que não seja apenas cargo político, negociata, fazer da saúde uma negociata. Então, por lá alguém do meu vereador, alguém que é amigo do prefeito, mas que não faz política pública, né? Precisamos garantir que a nossa saúde esteja como protagonista a atenção básica. Nós vamos fortalecer a atenção básica. Nós só vamos promover e prevenir a saúde com políticas de atenção básica. E para proteger e promover saúde, nós precisamos de fortalecer a atenção básica, realizar concursos para agente comunitário e agente de endemias, aumentar as equipes multiprofissionais, fazer concurso para que a gente possa aumentar a equipe que vai promover saúde. Então, esse é um compromisso que nós queremos com a saúde, né? Precisamos de promover a política de educação permanente. Se nós temos uma política de educação permanente, nós vamos ter trabalhadores e trabalhadoras, junto com usuários e usuários do sistema, fazendo o que a política realmente determina, né? Então, precisamos de fortalecer o processo de educação permanente. E sem contar no processo de educação popular em saúde. Nós precisamos de fortalecer as práticas integrativas. Nós já temos a política de práticas integrativas do Sistema Único de Saúde. Nós precisamos de incluir cada vez mais essa prática de educação, de práticas integrativas de saúde. E agora, já falando em cada direito de cada trabalhador e trabalhadora. Como diz bem o Ricardo, no Estado, nós estamos aí há mais de 10 anos sem database. Como que o trabalhador sobrevive sem sequer repor a inflação no seu salário? E já estamos vivendo isso também. O município de Aparecida, o atual prefeito não aplicou a database. O município de Goiânia não aplicou a database desse ano. Não se cumpriu o plano de carreira. E nós temos planos de carreira que não está toda a equipe. Goiânia, os agentes comunitários de saúde, agente de endemia, está fora do plano de carreira. E é preciso que se cumpra os planos de carreira e que inclua todos os trabalhadores no plano de carreira. Então, Sindsaúde quer o compromisso de quem vai defender que toda a equipe esteja dentro do plano de carreira, né? Sem exceção de nenhum, todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, administrativos, agente comunitário de saúde, agente de endemia, todos os profissionais, um plano de carreira com equidade e com valorização, né, da equipe multiprofissional como um todo, né? Nós precisamos de garantir o amplo diálogo, a mesa de negociação permanente, negociar e não trazer de cima para baixo, sem dialogar com a especificidade das políticas públicas. Como bem diz o Ricardo, nós temos aí município autoritário, implantam portarias e decretos sem construir com quem entende de política pública. Goiânia é um exemplo disso, uma gestão autoritária que não constrói com controle social e não constrói com quem está no dia a dia. Então, fortalecer as mesas de negociação permanente, né? Precisamos de fortalecer a política de saúde mental. Nós tivemos aí o fortalecimento da política quando a gente revogou os manicômios e a construção dos CAPs. Agora estão querendo voltar novamente uma política de manicômio. Goiânia retirou o tratamento da saúde mental. Como pode um prefeito ou uma secretária não reconhecer a importância desse tratamento humanizado, de fortalecer o programa do Gerarte, de fortalecer os programas de saúde mental? Então, portanto, o Sindsaúde quer ter um compromisso, que você vote em quem tem compromisso em manter uma política de saúde mental, né?
Nós precisamos garantir que os nossos espaços sejam democráticos, a ponto que nós tenhamos a oportunidade de construir uma política pública, né, onde nós seremos o protagonista. Quando fala nós, a sociedade, os usuários. E nós, trabalhadores e trabalhadoras, não deixamos de ser usuário. O sistema público de saúde, ele é usuário, todos que participam dele. Então, o trabalhador, além de ser trabalhador da saúde, ele é um usuário de saúde. Então, nós temos aí que garantir a democracia nesse país. Se nós não garantirmos um processo democrático, nós não teremos política de saúde pública, nós não teremos política de moradia, nós não teremos política de educação, de cultura, de emprego. E sem todas essas políticas, nós não temos saúde, porque bem diz o Erivânio, né? Tudo isso é condicionante de saúde. Então, para concluindo já minhas palavras, quero aqui dizer a cada trabalhador e trabalhadora que nos ouve, não só trabalhador e trabalhadora da saúde, o nosso compromisso é eleger pessoas que realmente têm compromisso com a saúde pública, compromisso com uma sociedade justa e solidária. Então, é preciso que a gente olhe a história desse candidato, olhe a que partido ele pertence, quem apoia esse candidato e a história desses candidatos que está aí desmontando tudo que nós construímos com suor, com a luta e com sangue derramado. Portanto, vamos exercer o voto consciente. Vamos pegar esse termo de compromisso que o Sindsaúde vai divulgar, né? Vai enviar para o seu município. E vamos realmente votar em quem tem o compromisso em realizar concurso público, em lutar contra a reforma da administrativa que desmonte as políticas públicas, em lutar pelo fortalecimento do SUS, em revogar a emenda constitucional 95, em impedir a desvinculação de receita, e mais ainda, a realização de concurso público, e aquele candidato que não tem compromisso com organização social, com fundação, com quem quer fazer da saúde uma mercadoria. Candidatos que querem fortalecer o controle social e fazer a democracia valer. Então, essas são as minhas contribuições. Quero aqui agradecer ao Erivânio por suas palavras, ao Ricardo, e agradecer principalmente quem nos ouve até agora, e dizer que nós estamos abertos ao debate, para a gente poder discutir que saúde nós queremos para o ano de 2021. Lembrando que não se tem saúde sem democracia, e não se tem saúde sem participação. O seu microfone. É verdade. Muito obrigado, Flaviana. Então, eu gostaria também de estar fazendo considerações de que a nossa sala, estamos com 17 pessoas juntos, estamos aqui conosco, e está a nossa diretora também fazendo alguns comentários aqui, a Marlene, né? A Silvia Regina, deixa eu ver aqui, a Silvia Regina, e alguns outros também, que estão aqui também deixando seus depoimentos, comentando. Temos aqui importante também a gente poder mencionar que aqui no estado de Goiás estamos numa batalha Assina Caiado. Deixa eu procurar aqui, quem colocou aqui o Assina Caiado foi a Sandra. Deixa eu conferir aqui. A Marlene. Deixa eu ver. Então, nós estamos com as boas participações. Eu também fiz algumas multiplicação de algumas coisas que eu falei, para você poder ter acesso ao consolidado da 16ª Conferência de Saúde. Fiz também aí alguns compartilhamentos também de algumas cartilhas que vai estar alimentando a nossa campanha Voto Consciente. E eu gostaria de estar chamando o Ricardo Manzo, nosso presidente, já para poder comentar
um pouco mais do termo de compromisso, da forma que Flaviana trouxe ele de forma detalhada, e, ao mesmo tempo, também já fazendo as suas considerações finais, e logo em seguida eu passo a palavra para a Flaviana também fazer as considerações finais, e eu venho encerrando o nosso trabalho de hoje, fazendo as minhas considerações finais. Vamos lá com você, Ricardo Manz, nosso presidente. Obrigado, Erivânio. Só a título de informação, Erivânio, que a informação é tudo, né? É verdade. A informação, ela consegue organizar a luta. Nós estamos discutindo hoje um monte de ações de retrocesso, de ataque aos servidores, e é importante a gente levantar algumas informações das prefeituras, até para a gente saber o que é possível ser construído, né, na garantia dos nossos direitos, né? E o Sindsaúde tem uma subseção do DIEESE, que faz, né, constantemente relatórios, nos orienta, né, pareceres, né, muitas informações importantes para que nós possamos organizar a luta. E ontem a Roberta, que é a nossa economista, né, que é do DIEESE, passou a situação fiscal financeira de alguns municípios, né? Goiânia, Anápolis, Aparecida, né? E nós estamos vivendo neste momento, né, de enfrentamento à pandemia aqui em Goiânia, em Anápolis, Aparecida e outros municípios do estado de Goiás, o calote dos prefeitos em relação à database dos servidores. E não é porque não tem recurso, Flaviana, tem condição de garantir essa reposição salarial. O estudo aqui do DIEESE, por exemplo, aqui no município de Goiânia, de Anápolis, prevê que a prefeitura poderia dar um reajuste, um aumento, né, garantir os direitos dos trabalhadores, progressão de plano, database, entre outros, em até 21,83%, sem extrapolar o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Goiânia é em torno de 15%, ou seja, condições tem, né? Infelizmente, é que existe, parece, uma posição, como eu bem disse anteriormente, articulada, né, de ataque aos direitos dos servidores e, obviamente, desmonte do serviço público. Por isso que esse termo de compromisso, que a Flaviana fez uma leitura, né, dos principais pontos, né, que estão apresentados nele, são 17 pontos, ele é fundamental que a gente consiga construir, com os candidatos à prefeitura, o compromisso público com os servidores da saúde, assinando esse termo de compromisso. Então, é fundamental que a gente consiga organizar, reunir com esses candidatos, apresentar, né, esse documento aqui. É um documento que ele reflete, né, as nossas preocupações em relação aos direitos dos trabalhadores, ao Sistema Único de Saúde, e, portanto, o candidato que, de fato, ele tem compromisso com a saúde pública, ele não vai se negar a assinar esse documento. É assim que a gente espera, né? Então, um documento que será disponibilizado para todos os municípios. Nós vamos nos organizar para poder, obviamente, garantir que os candidatos assumam esse compromisso público, né, desses itens que a Flaviana fez uma explanação aqui dos principais pontos, né? Principalmente dessa questão das relações democráticas, que é fundamental que exista entre a gestão e os trabalhadores, algo que está se perdendo, infelizmente, né, aqui no nosso país, mas também no estado de Goiás e no município de Goiânia. O diálogo é a melhor forma de resolver todo e qualquer conflito de gestão e trabalhador. Então, acho que o Sindsaúde hoje inicia essa primeira live discutindo a questão das eleições municipais de 2020. Nós estaremos, né, organizando para ter a reunião com os candidatos a prefeituras de Goiânia e dos diversos municípios. Estamos preparando um material que é o material do voto consciente, exatamente para poder demonstrar como é que se comportou as bancadas partidárias naquelas legislações, naquelas leis que retiraram direitos dos trabalhadores e da sociedade, que é importante a gente fazer essa leitura, né? E, obviamente, relembrar também, Flaviano, como é que se comportou determinados vereadores aqui em Goiânia ou no interior em relação a matérias que retiraram direitos dos trabalhadores. Acho que é fundamental que a gente faça isso, porque, às vezes, a gente acaba se esquecendo que são tantas lutas, né? E é importante a gente lembrar, né, como é que foi a postura de determinados vereadores e vereadoras de Goiânia hoje, né, por exemplo, na questão da aprovação daquela reforma da Previdência Municipal. Então, o Sindsaúde
ele não mede esforço para defender os trabalhadores e trabalhadoras, o sistema de saúde, né? Estamos sempre abertos ao diálogo, por isso nós entendemos que a relação democrática é o fator principal para você garantir as discussões e a garantia dos direitos da classe trabalhadora, e dizer que nós estamos juntos, né, nos organizando, nos preparando para barrar não só a reforma administrativa, né, que está em tramitação no Congresso Nacional, que aí tem uma articulação em todas as entidades sindicais da União, dos estados e municípios, juntamente com os movimentos populares e sociais, porque, como bem lembrou a Flaviana, essa reforma administrativa não ataca somente o servidor público, mas ataca a população, porque é o desmonte dos serviços públicos. Então, a gente tem que fazer uma unidade, né, em todos os movimentos que entendem que o Estado tem que garantir, né, todas as políticas públicas necessárias, que são importantes para a população brasileira, que nós conquistamos, inclusive, na Constituição Federal. Então, um abraço a todos e todas, Verivane. Fica aqui à disposição, se houver alguma outra pergunta, e dizer que o Cine Saúde está juntos, né, presente, né, sempre em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ricardo, muito obrigado. Eu gostaria de fazer duas considerações em cima da sua fala, Ricardo. Sobre a esse material chegar até os municípios através dos nossos diretores, representantes de bases e filiados. Vai ser possível a gente criar um link desse material dentro da campanha Voto Consciente? E outra coisa, eu vejo que é pertinente que a gente venha ter uma outra live de continuidade, porque quando a gente observa na Constituição do SUS, já no momento que se mexe com essa questão da fiscalização e o orçamento público, vai ser necessário nós darmos continuidade a essa live discutindo sobre o Pacto Federativo e a dívida pública, né, uma constante ameaça à saúde. Então, assim, fica aqui uma proposta de encaminhamento. Você quer falar, Ricardo, sobre isso? Não, acho que você lembrou de um ponto importante, Erivane, que esse termo de compromisso, ele é óbvio que é feito de forma daqueles pontos que nós achamos importantes para todos os municípios. Mas existem as realidades locais, né? Então, é fundamental que os nossos delegados sindicais, a gente precisa reunir, né, com os delegados, com os representantes em cada município, para pegar esse termo de compromisso e adaptar à realidade local, né, para que possa, obviamente, cobrar, né, o compromisso público, né, dos candidatos às prefeituras. Então, acho que foi muito bem lembrado, nós vamos estar organizando isso para que nós possamos disponibilizar e, obviamente, melhorar e adaptar o texto de compromisso para cada realidade de um determinado município. Por exemplo, aqui em Goiânia, nós temos um ponto que a Flaviana lembrou, que é fundamental, que para nós é o objeto principal de luta, que é a garantia de todos os trabalhadores da saúde, ACS, assistência social, entre outros, no plano de carreira. Outros municípios também têm essa mesma realidade, então nós precisamos pegar o tempo de compromisso e adaptar, obviamente, às necessidades locais. Isso. Muito bom, Ricardo. Eu gostaria, com esse mesmo ensejo dessa sua fala, Ricardo, já mencionar aqui, deixar de público, que São Luís de Montebello já se encontra de porte do nosso termo de compromisso. Aragoiânia também já se encontra. Os trabalhadores de Silvânia está convidando o Sinde Saúde para poder intermediar e ajudar na construção de uma plataforma de trabalho com os 4 candidatos do município, para que o Sinde Saúde esteja lá mediando esse debate com os trabalhadores, que vai entrar a nossa ferramenta de trabalho, que é o nosso termo de compromisso. Devolvo a palavra à Flaviana para também dar contribuição desse debate da sua fala e daquilo que eu vim acrescentar, Ricardo, e, ao mesmo tempo, ela fazer suas considerações finais. Com você, Flaviana. Na verdade, só mesmo para dar uma boa noite a cada um e a cada um que participou conosco até neste momento, dizer que essa live vai ficar disponível no nosso portal do Facebook, né? Dizer novamente que esta campanha do voto consciente é muito importante.
Porque se nós não tivermos consciência de eleger quem realmente defende saúde pública e defende a democracia desse país, nós somos sujeitos a voltar muito pior como a gente era antes de ter o SUS. Então, não deixe de olhar a história do candidato, o partido que ele pertence, quem ele apoia, qual é a atuação no Senado Federal, na Câmara Federal, na Câmara, no estadual, e principalmente como foi a vida dele, se ele já foi vereador, né, que está se candidatando à reeleição aí no seu município, ou se é a primeira vez, mas qual é a atitude que ele tem? Porque sem saúde pública e sem políticas públicas, não tem direito, não tem vida. Então, uma boa noite a cada um e cada uma. Estou à disposição para a gente fazer o debate e realmente lutar por políticas públicas de valorização de cada trabalhador e trabalhadora. Muito obrigado por estarmos juntos nessa luta. Boa noite, Flaviana. Obrigado também você. E, na minha conclusão, eu fecho essa live pedindo que cada diretor aí, no seu município, né, liga para nós, diretores aqui do Cine Saúde, né, os representantes sindicais, os novos filiados. Seja você também filiado ao Cine Saúde, porque a luta é para reverter o processo instalado. Nós vamos precisar voltar à época do direta já. Assim, quando nós tivermos a vacina contra o Covid, vai ser necessário voltar para as ruas, tipo na época das diretas já. Porque nós entramos em 1985 no processo de redemocratização, chegamos a voltar a ter direito ao voto, né? E hoje a gente vê a saúde ameaçada, a democracia ameaçada. Então, se nós não nos empoderarmos das nossas ferramentas de luta e realmente defender aquilo que é público, e o público ele é nosso, nós podemos deixar uma geração bem pior e deixar uma sociedade bem pior para o futuro, para os nossos filhos e para os nossos amigos e para outras pessoas. Sendo assim, eu encerro a nossa live, agradecendo a sua participação, dos que vocês estão presentes e daqueles que irão também estar assistindo essa live. Continua deixando o seu comentário, continua ligando, entrando nas redes sociais do Cine Saúde. Deixei alguns links aí, que ele é importante, a sua participação, está no Facebook do Cine Saúde. E assim eu desfaço a nossa sala virtual, essa transmissão, desejando uma boa noite, Cine Saúde, a saúde resiste e vamos que vamos, né? Muito obrigado a todos. Obrigado. Boa noite, Elivane. Boa noite, Flaviana. Boa noite a todos e todas que nos acompanharam nessa live do Cine Saúde. Boa noite. Obrigado. E vamos aí. Quando diz assim, Caiado assina as 30 horas para a enfermagem, né? O que conseguimos aprovar com os deputados. Agora é preciso que o Caiado sancione a lei de 30 horas para a enfermagem em todo o estado de Goiás, seja na rede pública ou na rede privada. Então, assina aí, Caiado. Essa é a campanha. Vamos valorizar a enfermagem de Goiás. Aproveitar e assinar nossa progressão do plano de carreira, né, que está precisando, né? A questão do projeto todos os direitos, né? Garantir os direitos de quem defende a vida. Obrigado. Certinho? Saiu do ar? Não sei. Saiu? Marinalva? Acho que já saímos, né, Marinalva?